paz do Senhor, queridos irmãos que estão conectados na nossa EBD Online. Graças a Deus por mais uma oportunidade nesse trimestre que estamos estudando, primeiro trimestre de 2023, lições edificantes, relevantes para a nossa vida espiritual. Ela está com um título muito maravilhoso que fala do Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Nessa lição que vamos estudar hoje, com o tema O Avivamento no Ministério de Pedro. Todas as lições que estamos estudando nesse trimestre falam sobre avivamento. E este avivamento, ele não é só orar para vir o avivamento. O avivamento é quando o povo é ministrado pela palavra de Deus. Os líderes, eles ministram a palavra de Deus e há um avivamento, porque o Espírito Santo que habita dentro de nós vai fazer fluir dentro de nós poder de Deus para a nossa vida. Então, a lição é sobre o avivamento no ministério de Pedro. O texto áureo nos diz assim: porém Pedro, pondo-se em pé com os 12, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Está lá em Atos, capítulo 2, e versículo 14. A verdade prática diz assim: a vida de um crente pode ser comparada entre o antes e o depois do avivamento. Nós vamos ver a respeito, nesse caso aqui, dessa lição, de Pedro antes e depois de receber o avivamento em sua vida. A lição, ela apresenta 3 objetivos: destacar as características do apóstolo Pedro antes da experiência do Pentecoste e compreender o impacto do batismo no Espírito Santo no caráter do apóstolo Pedro. E o terceiro, ressaltar a importância do avivamento espiritual para a igreja nos dias atuais, mediante a experiência do batismo no Espírito Santo. A lição é bem maravilhosa porque fala sobre ministério, quer dizer, diaconia no grego. É algo que estamos para servir. E aqueles que estão para servir, pela lição, pela palavra de Deus, vemos que tem que ser cheio do Espírito Santo. Pedro nasceu aonde? Em Betsaida, na Galileia, filho de Jonas, irmão do apóstolo André. Seu nome de nascimento era Simão ou Simeão. Pedro era pescador e trabalhava com o irmão e o pai. Era um dos 12 discípulos de Jesus. Na Bíblia, uns chamam ele de Simão, de Simeão, e Jesus também o chamou de Cefas. Pedro era um pescador que tinha um pequeno negócio com seu irmão André e 2 amigos, João e Tiago. Um tempo depois, Jesus chamou Pedro para ser um dos seus discípulos. Pedro aceitou e deixou tudo de lado para seguir a Jesus. Pedro era uma pessoa que tinha o seu... uma pessoa muito sanguínea, era comunicativa, era falante, era impossível, mas era uma pessoa que agia antes de pensar. Falava na frente de todos os discípulos. Vários episódios nós vamos ver durante aqui a lição, que você vai ver o que Pedro fazia antes de ser revestido do poder de Deus, de ter esse avivamento na sua vida,
e depois. Como aqui fala em João, capítulo 1, versículo 42, diz que Jesus o chamou de Cefas, ou Pedro, quer dizer pedra, dando a entender do que ele seria uma rocha firme. Jesus estava vendo já Pedro depois de receber esse batismo no Espírito Santo. Por isso ele mudou logo o nome, que ele seria uma pedra firme. Não seria mais esse crente vacilante, esse crente que não tem uma certa firmeza. Mas você vai ver que depois desse avivamento no dia de Pentecostes, Pedro se torna uma pessoa totalmente diferente. As atitudes dele são totalmente diferentes. Vejamos aqui, irmãos, que Pedro, antes do Pentecoste, mas veja aqui o que ele diz. O homem aqui descrito era um novo Pedro. Quando a lição diz que em Atos dos Apóstolos 2:14, Pedro, porém, pondo-se em pé. Veja agora a ousadia de Pedro, não da maneira que ele tinha antes. Antes, Pedro tinha ousadia, mas era uma ousadia, assim, que não era de acordo com o Espírito Santo, de acordo como deveria ser. Mas agora ele muda a estratégia. Varões galileus e todos que habitais em Jerusalém, sejai-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, porque na hora que o povo foi revestido de poder, diz que veio o vento veemente, com grande poder, com algo extraordinário, não era algo visto por nenhum povo daquela época. Você vê que foi algo que chamou a atenção. E foi que eles viram, depois do vento impetuoso, encheu toda a casa que estava assentado, e foram vistos línguas repartidas, como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Glória a Deus. Vejamos aqui o poderio que houve naquele dia, quando o povo foi cheio do Espírito Santo, e Pedro foi uma das primeiras testemunhas, porque ele ia testemunhar agora diante de um público grande, de milhares de pessoas e de diversas nacionalidades. Estavam ali pessoas de muitos países, para agora explicar, porque a promessa tinha sido cumprida naquele momento, ou parte dela, porque vai se cumprir até a vinda de Jesus. E o povo não sabia o que estava acontecendo, não estava entendendo. Mas Pedro foi levantado com ousadia de Deus para falar ao povo sobre o quê? Sobre o que estava acontecendo. Já estava ali reunido. Aí Pedro disse às pessoas para que eles deviam ouvir o testemunho dos cristãos, porque a profecia do Antigo Testamento, ela falava sobre esse cumprimento dessa promessa de Jesus para os discípulos, para a igreja, porque agora seria algo extraordinário. O grande e glorioso dia do Senhor inclui toda a era cristã, inclui que isso que aconteceu no dia de Pentecoste iria acontecer até a vinda de Jesus. Então Pedro se levanta e agora vai explicar o que estava acontecendo. Depois da mensagem de Pedro, ele ia dizer assim: olhe, o que está acontecendo aqui não é nada diferente do que o Senhor falou, porque ele disse que derramaria o seu poder nos últimos dias.
Daqui a pouco voltaremos novamente. Agora, querido irmão, o Espírito Santo transformou o Pedro, até então espiritualmente fraco, em apóstolo do Evangelho de Cristo. Veja que poder maravilhoso. E nós vamos ver no primeiro tópico da lição que antes o Pedro, ele tinha atitudes diferentes. Quando Jesus estava perguntando entre eles, que diz o povo que eu sou? Um diz que eu sou Elias, Jeremias. Mas Pedro, tomando a palavra, respondeu, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Veja, certamente Pedro se sentiu gratificado, porque Jesus gostou da resposta, aleluia, de Pedro, porque foi uma resposta de algo espiritual, que o povo não falou porque não entendia, mas Pedro já entendia. Mas logo após, Jesus falando que ia ser morto, ia ser crucificado, e Pedro, Senhor, contigo eu vou até a morte, mas não deixe que isso aconteça contigo. Aí Jesus disse a ele, olha para trás de mim, porque para isso eu vim. Aleluia. Pedro ainda não estava entendendo que a vinda de Jesus era para morrer por nós. Era para pagar o preço da salvação. Só depois que Pedro compreendeu que tudo isso foi para que ele tivesse vida espiritual. Você vê que quando Jesus é preso, alguém diz assim, olha, esse aí parece com ele, porque quando somos discípulos de Jesus, temos atitude, os gestos, às vezes até a roupa, o modo de ser parecido com o líder. Então Pedro era um que imitava Jesus. Então uma criança disse assim, olha, parece com ele. Olha, ele é um deles. Mas Pedro disse, eu mesmo não, nem conheço esse homem. Veja como há aquela fragilidade quando o crente não está cheio do Espírito Santo. Porque quando não há o poder do Espírito Santo na vida do crente, ele é um crente fraco, no sentido que ele não tem, assim, postura para suportar as adversidades, para suportar as aflições. Então Pedro disse, não sou eu não. Mas por 3 vezes ele negou Jesus, para se cumprir o que Jesus disse, olha Pedro, tu diz que vai comigo até a morte, mas antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. E assim aconteceu, porque a palavra de Deus, ela tem o endereço certo e tem o momento certo de se cumprir. Então Pedro era uma pessoa interesseira também, porque se nós formos ler em Lucas, você pode abrir a sua Bíblia ali em Lucas 18, nós vamos ver uma expressão que Jesus fala, que o escritor fala, 18 e 28, que diz assim, e Pedro, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhe disse, na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pai, ou irmãos, ou mulher, ou filho, pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais neste mundo e na idade vindoura a vida eterna. Então, ele estava com um sentido assim, de interesse na recompensa, mas Jesus disse a ele, vocês têm aqui tudo e por fim a vida eterna. Quando Jesus foi preso, Pedro também fez algo que não deveria fazer, porque ainda não estava cheio do Espírito Santo. Quando o carcereiro foi prender Jesus, Malco, ele cortou a orelha do soldado. E Jesus logo colocou e disse a ele, coloca a tua espada na bainha. Porque agora tu estás fazendo isso, mas chegará o dia, aleluia,
Jesus já estava vendo o futuro de Pedro, que ele ia transformar em um homem que ia ser agora um apóstolo cheio do poder, que diz que até a sombra dele curava, porque estava cheio do poder de Deus. Disse Jesus a Pedro que ele se fortificasse na fé também, porque ia acontecer algo grande. E ele estava preparando Pedro, porque no momento que ele cumprisse o batismo no Espírito Santo, no dia de Pentecoste, Pedro seria aquele que ia descorrer a pregação naquilo que já estava escrito, porque o povo ouvia a palavra de Jesus, mas não guardava. Hoje não é diferente. Nós temos que ouvir a palavra e guardar. A Bíblia diz que quando Pedro, após o Pentecoste, ele teve uma atitude bem diferente. Nós vamos ver daqui a pouco. Mas a Bíblia vai dizer aqui que ele pregou, no dia de Pentecoste, Pedro pregou a mensagem inicial à multidão, que se reuniu e declarou que eles deveriam arrepender-se e ser batizados no nome do Senhor Jesus. E cerca de 3.000 pessoas. Irmãos, vocês podem ver como o poder de Deus, como o Espírito Santo atua na vida da pessoa. Aquela pessoa que dava trabalho, aquela pessoa que fazia coisas que não era hora de fazer, não era momento de falar, e ele falava. Mas quando a pessoa é cheia do Espírito Santo, é conduzido pelo Espírito Santo, ele fala o que convém à sã palavra, ele tem a vida transformada, diferente. Ele agora vai ser um canal de bênção para outras pessoas que estão a escutar. Então, após o Pentecoste, Pedro se levanta com a autoridade de Deus e ele vai falar a seguinte expressão: estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia, quer dizer, 9 horas da manhã. Mas isso que está dito no profeta Joel, está escrito nas Escrituras. O que está escrito é para ser cumprido da parte de Deus. Então, ele diz, nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. E os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também o meu Espírito derramarei sobre meus servos, sobre minhas servas, naquele dias e profetizarão. Então, este era o sinal que o apóstolo Pedro estava ali cheio do poder, falando que isso já estava escrito, que não era algo que alguém possa pensar que foi algo terreno. Não, foi algo que desceu do céu para a igreja, porque a igreja precisava ser carimbada, aleluia, ser revestida, ser diferente, aleluia. Hoje não é diferente, meu irmão. Você é igreja e tem que ser diferente. Tem tantas igrejas, no sentido de pessoas que não estão cheias, que não estão sendo canal de bênção, mas você foi chamado como Pedro para ser canal de bênção, para outras pessoas chegarem a Cristo e ser também batizados, renovados, fortalecidos por esta palavra. Continuando a nossa lição, o propósito do Pentecoste, no âmago do resultado da nova vida do Espírito, não está somente no poder e o dom do Espírito para o ministério, mas o que nós poderíamos chamar, da linguagem de Paulo, de fruto do Espírito, os crentes empoderados
pelo Espírito, amavam-se tanto que valorizavam mais uns aos outros do que o que tinha, do que a sua propriedade. Porque o Espírito, ele muda. Você vê que Pedro, quando foi ao templo, ele via na porta um coxo pedindo esmola, porque o judeu ele tinha o costume de orar às 9 horas da manhã, às 15 horas, e ao pôr do sol. E para os judeus era uma coisa louvável, vista com muita propriedade, as pessoas que ajudavam o seu próximo. Então, aquele coxo não perdia a oportunidade de estar pedindo esmola na porta principal do templo. Mas Pedro e João têm uma expressão muito forte que diz, olha para nós. Não temos prata nem ouro, mas o que temos te damos. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Veja o poder do homem que foi revestido do Espírito Santo para fazer uma tão grande obra. Ele pregou em outra ocasião. A primeira ocasião foi no dia de Pentecoste, quando quase 3.000 almas aceitaram Jesus. E agora, em outra ocasião, no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, você vai ver Pedro pregando a palavra de Deus e quase 5.000 pessoas aceitarem a Cristo como Salvador. Isso incomodou o Sinédrio, o tribunal das religiões dos judeus, porque para ele isso era uma coisa fora do comum. Ele estava fazendo coisas em nome de Deus que eles não aceitavam. Mas prenderam eles e começaram a interrogá-lo, a dizer, como é que vocês fazem isso em nome de Deus? Isso é uma blasfêmia, mas vocês ficam calados, pensando que por intimidar os apóstolos, eles ficariam calados. Mas Pedro, cheio do Espírito Santo, no capítulo 4, versículo 20, você vai ver ele dizer que nós não podemos ficar calados daquilo que temos visto e ouvido da parte de Deus. Então, quem é cheio do Espírito Santo, ele não consegue ficar parado. Crente cheio do Espírito Santo, ele ora, ele lê a palavra, ele jejuma, ele evangeliza, ele visita, ele faz a obra com alegria. Não tem coisas, nem as diversidades, nem nada que possa parar o crente cheio do Espírito Santo. Então, você vê aqui que Pedro, ele estava avivado para pregar. Porque hoje, para pregar, tem que ser avivados. Dizia um professor meu, disse que muita gente prega. É tanta verdade que o mundo conhece, mas eu dizia para ele, nunca o evangelho vai ser uma verdade. Ela vai ser a verdade. Porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, pode ter muitas verdades maquiadas, muitos evangelhos, mas o evangelho de poder é aquele que transforma, que regenera, que faz de um Pedro tenebroso, de um Pedro sem ética, colocar nele o Espírito Santo e ele ser agora uma pessoa, algo tão diferente que alguém vai dizer, será que esse aí é Pedro mesmo? Aleluia! Porque é o poder de Deus que está dentro, porque ele enfrentou o Sinédrio cara a cara, porque estava cheio do Espírito Santo. Veja a diferença do Pedro antes, que alguém perguntou, parece com ele, tu és um dele? Eu não, nunca vi esse homem. E agora ele disse, não, mandar eu me calar agora, aleluia, cheio do Espírito Santo é diferente, eu não posso ficar calado, aleluia, daquilo que temos visto e ouvido. Veja a diferença, um Pedro medroso e um Pedro cheio, um Pedro que fazia tantas coisas, vacilava, mas agora um Pedro firme,
que diz agora haja o que houver. Aleluia, eu não vou fechar a minha boca. Pode me matar, pode me prender, mas a minha boca não se fechará desse tão grande evangelho transformador da minha vida. Aleluia. Então, o crente empoderado pelo Espírito, eles estavam tão fortemente impactados, que eles não tinham querendo saber de propriedade, eles não queriam saber o que tinham, que deixar de ter, eles queriam estar em comum, em comunhão, ligados um com o outro, como vivendo aquele dia como Jesus voltasse no outro, ou voltasse naquele mesmo momento que eles esperavam Jesus. Então, a igreja hoje, a igreja e o avivamento do Pentecoste, nós vamos estudar que a igreja atual e o Pentecoste, como será essa igreja atual e do Pentecoste? Precisamos orar para ver um despertamento. Mas a Bíblia vai dizer assim que a atualidade, a iniquidade está se multiplicando, o amor está se esfriando. Mas tem uma coisa, o crente que procura andar pela palavra, ler a palavra, viver por ela, ele é cada dia, ele é abastecido desta palavra. Glória a Deus, porque Pedro foi preciso ser cheio e falar com ousadia. No capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, está na lição. Varões Galileus, escutai estas palavras, a Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus, que por vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. Porque agora não tinha mais Jesus, mas Jesus nos deu agora autoridade. É preciso, meu irmão, minha irmã, você que evangeliza, você ter autoridade. Porque quando saímos ao campo, quando saímos das quatro paredes, vamos encontrar pessoas possessas, pessoas cheias de demônio, cheias de castas de demônio. E nós precisamos estar cheios, porque se não estivermos cheios, vamos ser decepcionados. Mas o crente que ora, que lê a palavra, que ministra, cheio do poder de Deus, com certeza vai falar e os demônios vai cair por terra. Porque quem está contigo é maior do que está com ele. Então Pedro tinha essa certeza de que agora estava cheio do poder. Encarou o Sinédrio, encarou os judeus, encarou pessoas que não entendiam e começavam a dizer que estavam bêbados, começavam a dizer coisas que não condiz dizer aos crentes cheios do Espírito Santo. Que possamos, meus irmãos, guardar esta palavra em nossos corações e saber que cheio do Espírito Santo vamos vencer todas as barreiras. Daqui a pouco voltaremos. Queridos irmãos, como já falamos, nós estamos estudando essa palavra, essa lição tão maravilhosa a respeito de Pedro, que ele foi transformado através daquele derramamento do dia de Pentecostes. E vemos aqui a atitude dele, e agora, nos dias atuais, o Pentecoste, como eu falei já no bloco anterior, que a fé está se esfriando, a iniquidade aumentando, mas o Senhor está sempre levantando pessoas cheias do Espírito Santo para continuar com a bandeira hasteada, levantada, porque a igreja de Cristo não foi levantada na terra para viver na mesmice, ela foi levantada para viver em prodígios e maravilhas e sinais. Eu preciso, você precisa despertar.
Nós não podemos só pregar que Jesus salva, cura, batiza, prepara o homem e leva para o céu. Nós temos que dizer ao cego, abra os olhos, porque o Senhor vai te curar. Dizer àquele coxo, como disse Pedro, levanta-te e anda. Esta é a missão da igreja. Nós precisamos estar em oração, buscarmos um avivamento. Sem a oração, a comunhão, o estudo da palavra, não há avivamento. Precisamos sentir o desejo de orar para sermos avivados e assim cheios, pregar, ensinar e cantar na unção do Espírito. Porque muitas vezes nós estamos até fazendo, mas de maneira errada. Mas precisamos fazer cheio do poder, com ousadia. Alguém que escuta a palavra deve escutar ela com o poderio do Espírito Santo, não com palavras persuasivas, bonitas, eloquentes de teólogos, não. Porque quem vai convencer o pecador do pecado é o Espírito Santo. Em 1 de João 2:27, quantos a vocês, a unção que receberam, dele permanece em vós, e não precisamos que alguém os ensine, mas com a unção dele recebida, é que é a verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou. Quer dizer, a unção de Deus em nós precisamos colocar em nossa vida prática, porque uma coisa é dizer e uma coisa é praticar. Jesus adverte os seus discípulos acerca do que iria ocorrer no final dos tempos e deu instrução. Está lá em Mateus 24, 13 e 14. Você vai ler a instrução que ele diz. Vamos ler aqui bem rapidinho. Já estamos terminando a nossa fala sobre esta lição tão maravilhosa. É Mateus 24, 13 e 14. Você vai entender porque Jesus já estava falando a esse respeito. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as gente. Então virá o fim das coisas. A igreja vai ser arrebatada. E aqui o escritor da lição, ele coloca a parábola das 10 virgens. As 10 virgens eram iguais, vestidas iguais, tinha as lamparinas iguais, tudo estava igual. A diferença é que 5 estavam prontas, 5 tinham reserva, 5 estavam em prontidão. Aleluia! Não é porque elas dormiram que não ouviram o esposo, não, porque elas não estavam abastecidas. Aleluia! Elas precisavam estar abastecidas do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo, para que quando o noivo dissesse assim, quando alguém gritasse, aí veio o noivo, aí elas estavam de prontidão. Mas a Bíblia vai dizer que 5 estavam, os 5 tinham ido comprar azeite. Que Deus não nos pegue de surpresa, irmãos. Que possamos estar pronto agora, porque hoje nós não sabemos se vamos anoitecer, mas a nossa vida está diante de Deus. E a igreja subirá na ocasião do arrebatamento. O avivamento deve estar presente na vida de todo crente que faz a obra do Senhor e que está esperando o dia do arrebatamento. Assim como Pedro foi transformado, que possamos, eu e você, ser todo dia transformado e renovado por esse Espírito, por este poder, para que possamos estar firme e constante na obra do Senhor. Sabemos que
a nossa vida está sendo filmada pelo mundo e vão ver em mim e você, como igreja, o poder de Deus na nossa vida. Então, como disse Marcos, os sinais seguirão os que creem. Na minha vida tem que ter sinal de batismo com o Espírito Santo. Na minha vida tem que ter sinal de cura. Na minha vida tem que ter sinal de imposição de mãos. Você tem que ser testemunha dos sinais de Deus na sua vida. Então, guarde esta palavra. Esta lição não foi escrita por acaso. Nós estamos nos últimos dias na terra e nós precisamos nos abastecer para vencer os dias maus. E haja o que houver, aleluia, esteja olhando para Jesus. Não baixe a cabeça, não tema o maligno, porque maior é o que está conosco do que o que está com eles. Que Deus abençoe a vocês, dê o seu like, compartilhe com o seu amigo, com o seu vizinho, esta porção da palavra de Deus. E eu tenho certeza que esta palavra que mudou Pedro, que mudou a minha vida, que mudou a tua vida, ele vai mudar muitas vidas até o arrebatamento da igreja. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.